Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Senado aprovou nesta quarta-feira a segunda medida provisória do ajuste fiscal do governo. É a MP 664, que muda regras de benefícios previdenciários. O Congresso incluiu um novo cálculo para aposentadoria. O texto original só tratava do auxílio-doença e da pensão por morte. A medida provisória dificulta o acesso à pensão por morte. Antes, a Previdência não exigia carência para conceder o benefício. Agora, o trabalhador precisa contribuir durante pelo menos 18 meses. Só pode receber o dinheiro quem provar que esteve casado ou em união estável durante 2 anos antes da morte do trabalhador. A pensão só será vitalícia, como era antes, para a viúva ou viúvo que tenha mais de 44 anos. Quem for mais novo vai receber o benefício por um período que varia de 3 a 20 anos. A pensão que couber aos filhos deixa de ser paga aos 21 anos, como é hoje, sem qualquer carência. Para a base do governo, as mudanças evitam fraudes. Disfunções que já deveriam ter eliminadas muito antes, lá atrás, para não desperdiçar o dinheiro arrecadado de toda a população brasileira. Você não pode punir o homem ou a mulher que age com boa intenção em decorrência do fraudador. A Previdência que identifica a fraude, o governo que faça a identificação da fraude e puna. A medida provisória mantém a regra atual para o auxílio-doença. O INSS paga o benefício a partir do 16º dia de afastamento, mas permite que clínicas particulares façam a perícia médica. De novo, a oposição criticou. O governo é contra a terceirização. Interessante é que no texto da medida provisória, ele coloca uma terceirização para os peritos médicos. Como é que tem coerência? Mas para parlamentares governistas, a medida vai favorecer cidades onde não há peritos do INSS. Para que a gente, de uma vez por todas, inclusive, acabe com todo tipo de manipulação. E essa tem sido uma luta, inclusive, da carreira, é bom lembrar isso. O debate esquentou mesmo foi na hora de discutir mudanças na aposentadoria. Uma emenda aprovada pela Câmara permite que os brasileiros deixem de trabalhar quando a soma da idade e do tempo de contribuição for de 85 anos para as mulheres e de 95 para os homens. Na prática, isso acaba com o fator previdenciário e pode gerar um rombo de 40 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Não temos a idade mínima e apelamos para esses subterfúgios. Vamos fazer o jogo da verdade. O Brasil precisa sustentar a sua previdência. Eu, às vezes, tenho pena desse Brasil, mas o que eu tenho pena é da Previdência Social. O fim do fator previdenciário uniu parlamentares do governo. Só atinge aquilo que eu chamo o andar de baixo, que são aqueles do regime geral da Previdência. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que o teto é 33 mil, eu digo teto, não pegam o fator previdenciário. E da oposição, que queria separar os assuntos, fator previdenciário e pensão por morte, mas não conseguiu. Nós fizemos uma escolha de Sofia. Se a gente tomasse uma atitude, a gente prejudicava o fator previdenciário. Se tomasse a outra atitude, prejudicava as viúvas. Tivemos que escolher a opção menos ruim. Senadores cobraram da presidente Dilma Rousseff o compromisso de não vetar as mudanças no fator previdenciário. A presidente da República tem uma nova oportunidade para não vetar o fim do fator previdenciário. Se ela preferir vetar, ela estará preferindo uma pedalada no aposentado brasileiro. Fora do plenário, governistas sinalizaram qual deve ser a postura do Palácio do Planalto. Se não for esse o cálculo que se precisa para dar fim ao fator previdenciário, qual seria? Então o governo está disposto a dialogar sobre isso. Até porque, mesmo tendo um veto, esse é um veto que tem grandes riscos na casa. Eu acho que nada melhor do que sentar e conversar.
As novas regras da pensão por morte valem para o regime geral da Previdência e para o serviço público. O presidente do Senado marcou para esta quinta-feira, às 10 da manhã, a votação da medida provisória 668. Ela aumenta os impostos sobre a importação e também faz parte do ajuste fiscal do governo. A Câmara vota projetos da reforma política esta semana. A maioria dos deputados rejeitou matérias que estabeleciam o fim da eleição proporcional e o financiamento privado de campanha. Mas outros pontos da reforma ainda aguardam deliberação. O presidente do Senado acredita que o consenso é o único caminho para aprovar mudanças nas regras eleitorais. Nós temos que construir uma convergência para mudar a política, para entregar reforma política, mesmo sabendo que a mudança constitucional exige um quórum diferenciado. Nós precisamos conversar bastante para apreciar cada matéria. Aqui no Senado, nós já proibimos o fim da coligação proporcional. Já é uma mudança significativa. Qualquer mudança na Constituição aqui no Senado exige 49 votos. Então, tem que haver uma convergência, senão fica difícil caminhar qualquer matéria. Do ponto de vista do Senado, nós vamos rediscutir tudo, todos os pontos, e ver se construímos uma convergência. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que a fidelidade partidária não vale para políticos eleitos por meio do sistema majoritário, como governadores, senadores, prefeitos e presidente da República. A questão foi provocada por uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República e beneficia a senadora Marta Suplicy. A parlamentar deixou o PT no início do ano e o partido entrou com uma ação para retomar o mandato. Com a definição do Supremo, ela continuará representando o Estado de São Paulo até 2018. Os presidentes da Câmara e do Senado foram, nesta quarta-feira, à Marcha dos Prefeitos. O evento, que começou esta semana em Brasília, é organizado pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e reúne gestores municipais de todo o país. O debate do segundo dia do evento foi sobre a distribuição de tarefas entre os entes da federação. O momento foi do Legislativo. Os presidentes das duas casas do Congresso, além de líderes partidários, participaram do evento que trouxe mais de 6 mil agentes municipais a Brasília. As prefeituras pedem ajuda financeira e política aos três poderes, principalmente agora, em momento de ajuste fiscal. O presidente Renan Calheiros criticou as medidas de economia do governo. Sequer nós poderemos chamar esse ajuste fiscal de ajuste fiscal. Ele mais facilmente poderia ser chamado de embuste fiscal. Penaliza o pobre, tributa a renda, tributa o salário, e os municípios brasileiros, eles serão penalizados. A busca por um pacto federativo, que é a divisão de obrigações entre a União, os estados e os municípios e como elas serão financiadas, foi o tema central. A CNM apresentou 17 propostas aos parlamentares. Muitas delas dão mais autonomia às prefeituras, como a que proíbe o Congresso de aprovar despesas municipais sem indicar claramente a fonte de receita do pagamento. Só isso já vai tranquilizar para que os estados e os municípios possam planejar e se organizar para implementar esses programas federais. Isso é um ponto. O outro ponto é que o governo federal não pode, de nenhuma forma, atrasar nos repasses. Estamos acreditando muito nessa possibilidade de começarmos a regular o Pacto Federativo, assunto que é debatido desde a criação da Federação em 1891. Portanto, são 124 anos, que nós temos esse vácuo. Entre outras propostas da lista de prioridades dos prefeitos estão acabar com variações no repasse do Fundo de Participação dos Municípios quando há quedas na arrecadação, não cobrar contribuições sociais dos municípios, corrigir valores para a execução de programas federais no mínimo pelo índice de inflação, ajustar dívidas e créditos previdenciários entre os entes federados, não criar pisos salariais que interfiram no caixa municipal e repassar recursos da União aos municípios para pagar os professores, caso seja extrapolado o Fundo da Educação Básica, o Fundeb. Nós estamos trabalhando no sentido de criar uma série de mecanismos, propostas de lei, que vão reforçar a relação do governo federal com os municípios, com transferência de recursos e priorização em ações de educação, saúde e segurança pública.
O presidente Renan Calheiros prometeu aos prefeitos acelerar a votação de projetos que garantam recursos para os municípios. Essas matérias vão passar pela comissão do Pacto Federativo, instalada nesta quarta-feira no Senado. 15 senadores fazem parte da comissão especial criada para debater o Pacto Federativo, ou seja, a maneira como a União se relaciona com estados e municípios em questões como saúde, segurança, educação e previdência. A intenção é reunir, debater e dar encaminhamento às principais propostas que tramitam na Casa relacionadas à agenda federativa. É evidente que a gente não pode ficar tentado em, digamos assim, querer abraçar muitas coisas, dada o prazo exíguo que a comissão tem para poder fazer, para poder acontecer. A comissão é resultado da reunião de governadores de todo o país com os presidentes da Câmara e do Senado na semana passada. Em 90 dias, os senadores deverão debater propostas e apresentar sugestões para uma relação financeira mais equilibrada entre União, estados e municípios. Essa comissão não precisa mais fazer nenhuma audiência, não precisa fazer nenhum tipo de oitiva, não precisa trazer especialistas. Os especialistas são os senadores que representam aqui os interesses de cada estado e de cada região. Foi sancionada nesta quarta-feira a nova lei da arbitragem. Aprovada no Senado em 5 de maio, ela fixa regras para a solução de conflitos fora das vias judiciais e promete desafogar a justiça. A iniciativa de atualizar a lei foi do presidente do Senado, Renan Calheiros, que em 2013 instituiu uma comissão de juristas para elaborar um anteprojeto. O presidente da República em exercício, Michel Temer, vetou 3 pontos da lei para impedir o uso da arbitragem em causas trabalhistas, nas relações de consumo e nos contratos de adesão a serviços. As novas regras entram em vigor em 60 dias. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, debateu nesta quarta-feira com os deputados e senadores da Comissão Mista do Orçamento. Foi a primeira audiência no Congresso de um integrante da equipe econômica do governo, depois do bloqueio de 69,9 bilhões de reais do orçamento da União para 2015. Por isso, os parlamentares aproveitaram para questionar o ministro sobre os recursos contingenciados e sobre a situação financeira do governo. O ministro do Planejamento defendeu o contingenciamento de recursos orçamentários como uma etapa necessária para o ajuste das finanças do governo e a retomada do crescimento econômico. E sustentou que os gastos na área social foram preservados. A avaliação dividiu parlamentares da oposição e da base do governo. Eu levei a ele, esse alerta de que não está havendo sensibilidade do governo Dilma quando corta 10 bilhões de reais na educação, quando corta 10 bilhões de reais na saúde, quando corta nos ministérios da cidade, que vai levar alguma possibilidade de alento para as prefeituras que estão em dificuldade de fazer alguma obra, corta 16 bilhões de reais. Então isso prova que o sacrifício está sendo lá no cidadão, lá na ponta. E ao mesmo tempo disse a ele, o governo não sinalizou em cortar cargos comissionados, em cortar algum ministério. Apesar das dificuldades que nós estamos vivendo esse ano, mas o ajuste, ele pelo menos não foi um ajuste linear e também priorizou as áreas prioritárias, principalmente a área social e também projetos que são muito importantes para o governo, como o caso do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida, e podemos também manter um pouco os patamares na área de educação, que é uma área prioritária também para o governo. O ministro Nelson Barbosa saiu sem resposta definitiva para os parlamentares que conquistaram seu primeiro mandato nesta legislatura. Eles queriam saber como fica a execução das emendas individuais incluídas por meio de um acordo no orçamento deste ano. A coordenação política está discutindo com os parlamentares, tanto os eleitos quanto os não eleitos, como que a gente vai encaminhar essa questão das emendas. As emendas impositivas, elas se referem às emendas feitas no orçamento passado logo pelos deputados da última eleição. As emendas novas, o espaço dado para novos deputados, ela não se enquadra na categoria de emenda impositiva, que não significa que ela não vai ser feita, ela pode ser feita e nós estamos vendo qual é a negociação, que espaço fiscal que isso pode ser disponibilizado. Técnicos do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, delegados e agentes da Polícia Federal vão auxiliar a CPI que apura suspeitas de manipulação de julgamentos realizados pelo CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão do Ministério da Fazenda. A comissão solicitou a lista dos processos que tramitam no Conselho.
A CPI vai receber primeiro informações daqueles que devem mais de 100 milhões de reais em impostos. Ao todo, são 780 processos que, segundo o presidente da comissão, Ataídes Oliveira, somam 357 bilhões de reais. Num segundo momento, os senadores esperam analisar os processos entre 10 e 100 milhões de reais. Processos de 10 milhões a 100 milhões... soma-se uma quantidade de 4.300 e poucos processos, que isso representa algo em torno de 125 bilhões de reais. Os parlamentares aprovaram a convocação de 42 pessoas, entre conselheiros titulares, suplentes e ex-integrantes do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vamos começar na próxima terça-feira ouvindo 3. E 3 peças muito importantes. O atual presidente do CARF, o procurador da República responsável pelo procedimento investigatório e também da Polícia Federal. O senador Romário conseguiu reunir as assinaturas para instalar uma CPI para investigar irregularidades na CBF. A iniciativa do senador aconteceu no dia em que José Maria Marim, que foi presidente da CBF, e outros 6 executivos da FIFA foram presos pela polícia suíça em Zurique, acusados de corrupção por uma investigação do FBI. Nesta quarta-feira, o senador Romário teve mais um motivo para criticar a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Um dos motivos que o futebol feminino não vai para frente é porque realmente a CBF, que é a responsável por isso, ela nunca se interessou, porque até hoje o futebol feminino não dá lucro, não dá dinheiro. E onde não dá dinheiro, eles não podem roubar, não podem se enriquecer ilicitamente, então, infelizmente, eles não apoiam como tem que fazer. José Maria Marim foi presidente da CBF até abril deste ano. Além dele, outros 2 brasileiros estão entre os acusados pelo FBI. José Marguilis, dono de uma empresa de direitos de transmissão, e José Rávila, dono de uma empresa de marketing esportivo. Em nota, a CBF declarou que a atual gestão apoia qualquer tipo de investigação e aguarda o desfecho antes de se pronunciar. As prisões na Suíça provocaram o ex-jogador da seleção a recolher assinaturas para uma comissão parlamentar de inquérito. Não é a primeira vez que o futebol brasileiro protagoniza um pedido de investigação do Senado. Em 2014, um pedido do senador Randolph não foi para frente. O lobby da CBF é aqui. O lobby organizado por esta entidade que atuou diretamente com os parlamentares, que retiraram assinaturas, que obstacularizaram a CPI naquele momento. E eu espero que ninguém mais aqui no parlamento se intimide com o lobby da CBF. Eu repito, esta é uma empresa dirigida por uma gangue de corruptos há 30 anos. Outro pedido de CPI foi feito em 2013. O senador Zezé Perrella, que foi contra na época, hoje apoia a investigação. Eu fui contra a CPI na época da Copa do Mundo, que eu achava que nós não tínhamos um fato relevante que justificasse uma CPI. Na manhã de hoje, ligando a televisão, assisti todo as matérias. E existe ex-dirigente da CBF preso por corrupção. A polícia americana fez um levantamento minucioso há 3 anos, né? E eu acho que pela gravidade da situação, nós temos obrigação neste momento de fazer uma CPI nesta casa. O senador Álvaro Dias questiona a criação de uma nova CPI para tratar do assunto. Eu tenho dúvida da validade de uma CPI agora, porque nós já fizemos a CPI que revelou tanta coisa. Agora é hora das providências, né? E eu creio que uma legislação nova e mais rigorosa é algo mais oportuno do que a CPI. Mas se algum colega propor, terá o meu apoio. Para instalar uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, são necessárias 27 assinaturas. Romário já tem mais de 50. Depois da leitura em plenário, os senadores têm até 24 horas para mudar de ideia. O ex-jogador da seleção acredita que este seja o momento ideal para investigar os grandes cartolas e já demonstrou interesse na relatoria da comissão. São fatos mais do que claros que realmente o nosso futebol precisa realmente dessa chacoalhada. E eu, como senador, me sinto na obrigação de dar esse resultado ao povo brasileiro, já que eu continua sendo a paixão maior de todos nós em relação ao esporte.
O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.